Então, agora nós vamos falar única e exclusivamente sobre a queda do Império Romano Ocidental. Entender de fato quais foram os fatores que contribuíram para a queda. Nós vimos que a crise econômica fez com que o governo tivesse necessidade de reduzir, cortar gastos, né? E um campo, a área, o setor que sofre estes cortes foi justamente o exército. Então, eu tenho um exército menor, uma fronteira muito grande e a incapacidade de fazer o devido policiamento. Logo, nós temos então as invasões bárbaras. Enquanto as invasões bárbaras ocorriam de maneira tranquila, enquanto as invasões bárbaras ocorriam, de maneira pacífica, elas não foram problemas, porque afinal de contas, eles estavam contribuindo, eles estavam ajudando em algo. As invasões bárbaras, elas só passam a ser consideradas um problema quando elas passam a ser violentas. Agora eu quero que vocês pensem na razão pela qual a crise do escravismo, ela foi um dos fatores que contribuiu para o enfraquecimento de Roma. Galera, à medida com que os escravos foram desaparecendo, os latifúndios escravistas foram se deteriorando. Lembrem-se que eles precisaram adotar uma outra estratégia, a adoção do colonato. Então eu tenho uma elite tendo seu poder reduzido. Então eu tenho a elite sentindo sinais da crise, eu tenho o governo desarticulando, eu tenho um governo sendo abalado e a figura do imperador ela foi perdendo cada vez mais prestígio e o poder. Após o surgimento do cristianismo, após o surgimento da religião cristã, os imperadores que até então eram vistos como seres divinos, eram amados, eram respeitados como seres surreais, seres enviados por deuses, eles passam a ser questionados. Então eu quero que vocês entendam que o exército debilitado, as fronteiras desprotegidas, a violência das invasões bárbaras, a crise escravista, a desarticulação da economia romana, tudo isso foi minando, tudo isso foi prejudicando o governo. Mas o que de fato foi uma pancada, o que de fato foi uma rasteira para os imperadores, foi o surgimento do cristianismo. O cristianismo, por ser uma religião monoteísta, ou seja, que acredita em um único Deus, os cristãos param, os cristãos deixam de aceitar, de cultuar os imperadores como sendo seres divinos. Então, o cristianismo também faz parte, também é um dos fatores que explicam, que justificam o enfraquecimento dos imperadores. Uma outra coisa que nós precisamos falar é sobre a barbarização de Roma. É inevitável que a cultura bárbara, é inevitável que os costumes dos bárbaros comecem a se miscigenar com os costumes dos romanos. E é justamente a partir do momento em que eu tenho essa miscigenação é que surge uma cultura nova. Os bárbaros que estão entrando em Roma são de origem germânica, eram aqueles que viviam, né, nas fronteiras de Roma, na região da Germânia. E nós tínhamos vários reinos, né? O reino dos francos, vândalos, visigodos, ostrogodos, alamanos, godos, burgúndios.
E esses povos foram então penetrando a fronteira romana e foram começando a se organizar. Então eu tenho um longo processo de êxodo urbano. A população começa a sair, seja por fome, seja por violência, da cidade, indo para o campo. Lembra do colonato? O colonato era uma opção de vida. E à medida com que eles foram, né, se refugiando no campo, o costume, o modo de vida dos germânicos começou a prevalecer. Uma vida predominantemente, rural, uma vida mais focada a assegurar a sua subsistência, cultivavam cereais, criavam o gado, né? E os germânicos eram povos militarizados, ou seja, povos briguentos que gostavam de guerra. Então, o costume dos bárbaros foi se misturando à cultura dos romanos. Aqui eu tenho uma imagem que retrata o encontro, né, dos romanos. Opa, saiu feio aqui, dos romanos com os bárbaros. Ih, o negócio tá bugando aqui, ele não quer funcionar. Percebam que a própria imagem tenta mostrar o bárbaro como sendo escuro, ruim, e os romanos como sendo algo claro, majestoso. Eu quero que vocês olhem para essa tela e pensem em características que os romanos atribuíam aos bárbaros. Vamos lá, alguns segundinhos para vocês pensarem. Vocês conseguem visualizar o fogo, a fumaça, os cavalos agitados, as armas? E aqui vocês conseguem reparar uma sensação, uma postura de paz? É justamente essa a ideia. O romano seria o ser civilizado e os bárbaros seriam os seres medíocres, violentos, repugnantes, perigosos, ok? Os romanos não viam com bons olhos, não admiravam, né, a cultura dos bárbaros. Ah, prof, isso é etnocentrismo? Isso é preconceito? Isso aí. Os romanos nunca gostaram, né, de aceitar, de conviver com uma cultura diferente da deles. Justamente o uso do termo bárbaros. Aquele povo que de fato esteve relacionado à queda do Império Romano é o povo conhecido por serem os hunos. Foram eles que pilharam, foram eles que trouxeram a violência, foram eles que desestabilizaram, né, a região da Germânia, pressionando os povos germânicos a entrarem em Roma. Até que os hunos decidem penetrar a fronteira romana, atacando assim Roma, que vivia já um período de bastante instabilidade. Uma das características dos hunos, né, é o excesso de violência e até mesmo a crueldade, né, em batalhas, beleza? Aqui eu listei para vocês algumas das principais características dos bárbaros. E eu quero que vocês entendam que essas características são bastante diferentes dos romanos e elas acabam predominando, dado o momento em que eles estavam vivendo. Como os romanos estão vivendo em um período de muita crise, de muita violência, eles passam a migrar para o campo. Então, o modo de vida rural dos povos germânicos acabou prevalecendo, beleza? Então, os germânicos
quando se instalam em Roma, seja no colonato, seja na violência, eles obedecem uma hierarquia, né? Tendo a figura principal o homem mais velho da família, o líder, ok? Nós tínhamos então uma noção chamada de comitatus, que era a ideia de lealdade, de fidelidade que os guerreiros tinham com os seus chefes. E uma forma de serem beneficiados, uma forma de serem agraciados por serem fiéis aos seus chefes, era então receber parte dos bens que eles recebiam. O que eu quero que vocês entendam é que quando Roma começa a cair até a data final da derrocada, o modo de vida do bárbaro foi começando a dominar o Império Romano Ocidental. Eles viviam em tribos, eles não tinham um poder unificado, eles não usavam leis escritas, as suas leis eram morais e baseadas nas tradições, é o chamado direito consuetudinário. Vocês podem pensar até na ideia de retrocesso. Poxa, mas os romanos já tinham leis escritas. Os bárbaros chegaram com leis orais? Sim, exato. Mas lembrem-se que os romanos estão passando por um momento de crise e que o modo de vida dos germânicos acabou então prevalecendo. Galerinha, nós estamos falando de um longo processo chamado de ruralização da Europa. E a consequência desse processo de ruralização da Europa, consequentemente, acaba sendo então a formação do feudalismo. Os bárbaros eram politeístas, para a galerinha, né, que adora os Vingadores, Thor, né, era um dos principais deuses do panteão, ou seja, do conjunto de deuses dos germânicos, beleza? Então, galerinha, eu encerro com vocês aqui. Eu quero que vocês entendam que o processo de declínio do Império Romano, ele é muito lento. E que o contato dos romanos com os chamados bárbaros, com os povos germânicos, possibilitou então o surgimento de uma nova cultura e de uma nova forma de organização.